E vocês já podem ir localizando nas Bíblias de vocês a primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3. Hoje iniciamos o capítulo de número 3 de 1 Pedro, depois de ter ficado um pouco parado nas ministrações em 1 Pedro, agora estou voltando a 1 Pedro. Domingo passado eu preguei a 7ª mensagem, hoje é a 8ª mensagem na primeira epístola de Pedro, então. Deixe-me perguntar, mais alguém chegou após a nossa saudação, aquele momento em que nós demos as boas-vindas? Acho que aqui temos amigos que nos visitam, são teus convidados, Valdir, é isso? Da Sabrina, então, bem-vindos, Deus abençoe, são todos, de um modo geral, bem-vindos. Vamos ao texto da palavra, irmãos, 1 Pedro, capítulo de número 3, e versículo 1 em diante. 1 Pedro 3, 1 em diante. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Amém? Vejam o último verso aqui, o 7. Ele diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. Esse trecho, esse recorte do versículo, foi o que eu usei como o tema da mensagem de hoje, a vida comum do lar. Se vocês estavam na semana passada, ou se vocês acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook, vocês vão lembrar que eu estava falando sobre sofrimento. E agora, numa virada absoluta de página, Pedro começa a falar sobre casamento. E eu não consegui entender qual a relação entre essas duas palavras, né? Ele vinha falando sobre sofrimento e já emenda em casamento. Eu estou ainda me perguntando se tinha alguma relação ou não, né? Mas a gente vai analisar o texto. Também o texto da semana passada, ele falava algumas orientações que Pedro está dando aos escravos, e eu expliquei. Se você tem dúvidas sobre isso, verifica lá no YouTube a mensagem da semana passada, as orientações que Pedro estava dando aos escravos da época e como que eles deveriam agir diante das situações de sofrimento e até mesmo de perseguição. Alguns usaram essa expressão que abre o capítulo 3, você pode conferir na sua Bíblia, essa expressão igualmente, ou da mesma forma, ou finalmente não, ou igualmente ou da mesma forma, para justificar ou para tentar dizer que o texto está colocando a mulher no mesmo nível social dos escravos, como se Pedro estivesse dizendo para vocês escravos, né, versículo 18, sejam
obedientes ao Senhor de vocês, etc. e tal. Igualmente vocês, esposas. Então, o pessoal pega isso como um argumento, dizendo, olha, vejam como a Bíblia faz, olha o que a Bíblia faz, como que ela trata a mulher, e etc. e tal. Mas olha que interessante, se vocês pegarem essa linha de raciocínio, e vocês chegarem no versículo de número 7, o apóstolo Pedro vai usar absolutamente, exatamente a mesma palavra que ele usou para se referir às mulheres, agora também aos homens. Maridos, vocês igualmente. Então, eu não acredito que a ideia era essa, mas então, se o objetivo era colocar as mulheres no mesmo nível social dos escravos, a mesma intenção deveria ser com os homens, porque ele usa exatamente as mesmas palavras, ok? Esse é um assunto sempre muito delicado de nós tratarmos na igreja, principalmente nos nossos dias, né? E muitas pessoas questionam, como que funciona? Que negócio é esse que a mulher tem que se submeter ao marido? Que coisa retrógrada, patriarcal, né? Que não faz o mínimo sentido. Mas nós precisamos entender que, em primeiro lugar, a submissão, nós vamos falar sobre submissão e divisão dos papéis. A submissão e a divisão dos papéis. Toda estrutura, ela tem hierarquia. E as pessoas, elas entendem isso e se abrem, se encaixam, se sujeitam a essa hierarquia, mas quando o assunto trata de algo que é bíblico, aí parece que é um grande problema, né? Como que a gente vai falar sobre isso em pleno 2023, século 21, numa era tão polarizada e etc e tal, né? Mas nós precisamos entender que quando nós tratamos o assunto de submissão, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido. Nós poderíamos usar esse versículo e alguém diria, mas você só tem uma passagem na Bíblia que fale sobre isso. Não, nós temos várias, inclusive no Novo Testamento. Se fossem passagens do Antigo Testamento, alguém poderia dizer assim, não, isso foi coisa da lei, na graça é diferente. O problema é que esse assunto continua sendo abordado no Novo Testamento. Existem questões que são culturais, existem questões que são temporais, que eram exclusivas para aquela época. Sim, eu concordo que existam, como por exemplo, se vocês pegarem a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, as mulheres não deveriam cortar o cabelo, e eu acredito que muitas das irmãs aqui, né, passaram por um período da igreja que isso era um grande tabu, né? A irmã cortar o cabelo era um grande problema, até que foi-se entendido os aspectos culturais e temporais daquilo que Paulo está escrevendo a uma única e exclusiva igreja. Ele não dá essa orientação para as demais igrejas, ele dá para aquela igreja lá, né? Inclusive para corrigir um problema, porque existia um culto a uma deusa greco-romana, e muitas mulheres que vinham dessa, vamos chamar assim, religião, e que se converteram ao cristianismo, elas vinham com a cabeça raspada, porque lá naquela religião elas faziam um voto às divindades, e para mostrar que elas tinham feito esse voto, elas raspavam o cabelo. Agora elas estão na igreja. O problema é que lá na outra religião elas eram prostitutas cultuais, e essas mulheres agora se convertem e estão no culto cristão. E uma das maneiras de corrigir qualquer constrangimento, e até mesmo de evitar, né, que fossem confundidas, a orientação era para que as irmãs, ou elas deixassem o cabelo crescer, e enquanto ele não crescia, que então elas usassem um véu no cabelo. Aí surgiu uma igreja que literalmente aplicou isso na prática, e aí tem até hoje as irmãs usando véu no culto, né? Não é o nosso caso aqui. Mas só para vocês entenderem que existem algumas questões que falam de uma época, falam de um tempo. Agora existem outras questões que não mudam, que fazem parte, obviamente, de uma releitura necessária
por parte da nossa parte, né? Desculpa aí a redundância, por nossa parte. Por quê? Porque se nós temos uma cultura machista e que despreza a mulher, estou falando daquela época, né? Claro que hoje ainda existe isso. Vocês vão observar que é justamente o cristianismo, é justamente Jesus e os apóstolos que dão voz às mulheres, coisa que não acontecia antes. Então, antes da pessoa criticar a Bíblia, falar qualquer coisa contra a Bíblia, ela tem que entender que a Bíblia, ela deu passos significativos para a cultura da época. Existiam mulheres que seguiam Jesus e o acompanhavam. Isso não aconteceria com nenhum outro rabino. Jesus se permitia ser inclusive servido pelas mulheres, como você pode encontrar em Lucas 8, que as mulheres elas custeavam Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos, né? Você vai perceber a presença de irmãs nossas sendo inclusive citadas, os seus nomes. Vocês vão observar que no dia de Pentecostes, aquele evento da descida do Espírito Santo registrado em Atos 2, você tem ali Maria, mãe de Jesus, outras mulheres. Você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos um casal missionário. Nós estamos hoje num culto de missões. Você vai encontrar um casal missionário. E a mulher parece que ela tinha uma importância maior do que o seu próprio marido, porque a própria ordem dos nomes nos diz muita coisa. Aparece assim, Priscila e Áquila. Poucas vezes vai aparecer Áquila e Priscila, mas na maioria das vezes o nome dela vem na frente. Por quê? Porque essa irmã, ela ocupa um papel de destaque na igreja, juntamente com seu marido, e talvez muito mais ela do que ele, o que para nós não é nenhuma surpresa, porque nós sabemos que em muitos casos a mulher está muito mais engajada na obra de Deus do que o próprio marido. Vamos falar um pouquinho de contexto batista independente. Em 1880 alguma coisa, a nossa denominação ainda lá na Suécia, missão de Örebro, o pastor John Ongman faz algo que inclusive ele é criticado na época, mas o seminário que treinava futuros pastores e missionários é aberto para que mulheres estudem e possam assim exercer o ministério junto com seus maridos ou até mesmo sozinhas, solteiras, enfim, como quisessem. Então, nós precisamos entender o quê? Que a liderança ela é uma liderança compartilhada. Homem e mulher precisam entender isso, que claro, um dos dois precisa responder, assim como na empresa, assim como a escola tem o diretor e o vice-diretor, assim como a igreja tem o pastor, mas tem a diretoria, tem os obreiros, ou seja, é uma liderança em todos esses casos aqui que ela é compartilhada, ela não é unilateral, o que foi um problema em muitas eras, onde o homem falava e a mulher precisava se calar, ela não tinha voz, ela não tinha direito de falar nada. Mas não é esse tipo de submissão que a Bíblia fala. O próprio exemplo que Pedro usa aqui, se vocês são conhecedores da história bíblica, e quando Pedro diz, olha, a Sara, ela chamava Abraão de Senhor. Eu não quero que nenhum dos irmãos use isso aí de forma literal, né? Diz assim, agora tu tem que me chamar de Senhor, porque foi o que o texto que o pastor pregou, né? Aí a irmã vai chamar o irmão aí de Senhor em casa. Não tem nada a ver com isso, né? Claro que lá na cultura de Abraão talvez tivesse algum significado e importância. Nos dias de Pedro já não era tão importante assim, porque ele chega a destacar esse ponto, que talvez fosse desconhecido dessas pessoas, dessas igrejas espalhadas pela província da Turquia, como eu já falei para vocês em mensagens anteriores. Mas quando a gente olha a história do casal patriarcal ali, né, agora no sentido de patriarca, no sentido bíblico, Abraão e Sara, e que Pedro nos traz uma ideia que outros não falaram, né, porque a gente sempre diz assim, nós somos filhos de Abraão, todos aqueles que creem são filhos de Abraão, Jesus disse isso, os da fé, os que são filhos de Abraão, e Pedro está dizendo,
Os homens filhos de Abraão, as mulheres filhas de Sara. Está aqui no texto, vocês podem olhar dentro do contexto. Mas eu pergunto para vocês, as decisões lá da casa ou da tenda de Abraão eram tomadas só por ele? Você que conhece a história bíblica. Não. E teve momentos que a própria Sara fez exigências. Olha, o filho da escrava não vai ser herdeiro junto com o meu. Te vira. Dá os teus pulos, né? E o Abraão teve que ir lá e atender a mulher. Então, mesmo se nós olhássemos lá para o passado e tomássemos como exemplo Abraão e Sara, na Bíblia, a liderança do casal, ela é uma liderança compartilhada. E essa que deve ser a nossa concepção de submissão. E não assim, eu não queria, mas o meu marido quis, né, pastor? A gente teve que vender a casa, meu marido decidiu, quando eu vi ele já tinha trocado de carro, e às vezes acontece esse tipo de coisa e eu tive que já atender situações assim no gabinete, porque o marido foi lá, trocou de carro, fez dívida, saiu do emprego, ele não compartilhou isso com a esposa. E isso não é submissão, não tem absolutamente nada a ver com o conceito de submissão na Bíblia. O conceito de submissão, ele encara a distribuição de papéis, cada um sabe o seu papel dentro de casa. Cada um sabe o seu valor dentro de casa, cada um sabe quais são as funções que lhes são atribuídas. E óbvio, né? É óbvio que nós vivemos numa outra época. Eu fui de uma época, e acredito que os irmãos aqui, a grande maioria também vai concordar comigo, em que o homem, meu pai era assim, o meu avô era assim, o homem trabalha, a mulher cuida da casa, né? Cuida da casa, cuida dos filhos. Mas hoje nós nos vemos numa realidade totalmente diferente. A mulher, ela participa ativamente do orçamento, né? A maioria das irmãs da igreja tem o seu emprego, sua profissão, e essa foi uma grande conquista, e ainda estão lutando, inclusive por terem os mesmos direitos trabalhistas, receberem o mesmo valor que um homem receberia, executando a mesma função, que é uma luta. Mas nós precisamos entender que hoje já não dá mais para nós dizermos assim, não, eu trabalho fora, então eu não vou fazer nada em casa, a mulher é que precisa fazer. Isso não é mais cabível no nosso tempo, né? Isso não cabe mais. Então, essa questão de divisão de tarefas, ela vai se adequando conforme as nossas necessidades e demandas. Mas Deus quis assim, e Ele desejou colocar alguém dentro de casa para exercer a liderança da família, né? Mas não significa que esse líder da família precise e deva tomar todas as decisões sozinho, sem ouvir ninguém, sem participar, sem consultar, sem orar ao Senhor, né? E inclusive o próprio texto vai nos dar a ideia de que a mulher, ela não cede essa liderança para o marido porque ela não tem a capacidade para isso, e nós sabemos que tem. Ela não cede essa liderança para o marido porque o marido merece, ele é bom demais, esse homem maravilhoso com quem eu casei. Não é por isso também, é porque ela entende isso como um ato de obediência a Deus. Então ela descobre, ela encarna e ela atua no seu papel dentro de casa, sabendo que assim ela está servindo inclusive o próprio Deus, porque foi isso que o Senhor escreveu. Em segundo lugar, depois de nós falarmos sobre a submissão e a divisão dos papéis, a gente precisa meditar um pouquinho sobre a conduta no lar e o valor da mulher, que é a segunda parte, então, do que eu quero abordar com vocês. E aqui, o apóstolo Pedro, ele está nos dando exemplos de casos, e esses casos eles não são novidades para nenhum de nós, muitas vezes nós vivemos isso como igreja, né? A mulher está na igreja e o marido não. A maioria das vezes é isso que acontece, mas existe o contrário também, onde o homem está na igreja e a mulher não está, né? Acontece também. Parece, e os comentaristas eles
eles também pensam assim, parece que nos dias de Pedro, ou seja, o primeiro século da era cristã, o comum era a mulher servir a Deus e o marido não, tá? Mas isso não é uma regra. Então, a ideia aqui abordada, eu coloquei ela conforme o próprio texto, mas ela vale em ambos os casos, quando você é crente, seu cônjuge não é. E agora, como que eu faço? Depois vocês escutem ou leiam o que o apóstolo Paulo também escreve em 1 Coríntios capítulo 7, as recomendações aos casados ali, casados com pessoas não crentes, como agir, como não agir. Ficaria extenso demais se eu fosse abordar todas essas questões. Mas o que nós precisamos entender é a importância de usarmos a conduta como uma ferramenta de evangelização dentro de casa. Quem nunca ouviu uma reclamação de que o meu marido é maravilhoso na igreja só, mas em casa ele não é tão santo assim, ele não é tão crente assim. Ou a esposa, ela serve ao Senhor, ela está engajada, ela canta no coral, ela faz tantas coisas, mas em casa ela não está sendo uma boa esposa. E isso, quando você tem um casal onde um serve ao Senhor e o outro não, vai ser sempre usado como argumento. Não, mas você é crente, olha o que você está fazendo. Claro que a gente sabe que existem os exageros nisso também, né? A gente sabe que aquela outra pessoa, ela não tem vontade nenhuma de se converter, mas ela vai sempre apontar o dedo e dizer que você está errada, que você está errado, né? Mas a palavra do Senhor está dizendo que deve ser ganho ou ganha pelo exemplo, pela conduta, que nós não deveríamos, não poderíamos em hipótese alguma ter duas vidas, uma em casa e outra na igreja, que a nossa vida deveria ser a mesma, uma só. Também o texto, e essa seção aqui, ela é a que tem a maior parte de textos bíblicos, ela vai da segunda parte do versículo 1 até o versículo 6, né? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Honestidade, temor a Deus, o caráter, enfim, né? Nós poderíamos dar uma lista aqui de atribuições que fazem parte de um cristão qualquer, né? De todos nós, não porque nós temos aqui, eu tenho que agora me comportar porque o meu marido não é crente, então eu tenho que ganhar ele, mas aí depois que ele se converteu, eu volto ao normal. Não é sobre isso. É sobre um estilo de vida, é sobre uma nova vida em Cristo que deve acompanhar, são ações, são atitudes que devem acompanhar aqueles que creem e que professam ser discípulos de Jesus. E também Pedro está falando aqui o que talvez tenha sido mal interpretado em algumas décadas atrás, em épocas anteriores, que a beleza da mulher não esteja nos seus cabelos, nas suas joias, na sua roupa. Mas o que Pedro de fato está dizendo, irmãs? E eu já ouvi exatamente com base nesse texto que trança é pecado. Trança é pecado, não pode fazer trança, irmã. Está aqui, Pedro falou, né? Deixa eu ver aqui, com o versículo 3, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Então, irmãs, trança não, né? Não, nada disso. O que Pedro está fazendo aqui não é uma proibição. As pessoas encaram esse texto como uma proibição, ou seja, é proibido arrumar o cabelo, é proibido usar uma joia, é proibido usar uma roupa, né, festiva, enfim. Não, o que Pedro está dizendo é que a beleza da mulher não deve estar nessas coisas, né? Que não adianta
E a gente sabe que existem homens vaidosos também, e isso vale para ambos. Às vezes, talvez a vaidade do homem não esteja na roupa nem no cabelo, mas esteja no carro, esteja na moto, esteja em qualquer outra coisa, né? Enfim, mas que a beleza do ser humano não esteja naquilo que é exterior, porque aquilo que é exterior, de fato, pode até dar uma melhoradinha, né? O Moisés não está aqui hoje, ele sempre fala, né, que ele diz assim, tu está bonitinho hoje, aí ele diz assim, bonitinho é um feio arrumado, né? Não adianta, a gente vai lá, fica bonitinho, mas e aqui dentro? A pergunta é, e o coração, como que está? Né? A alma dessa pessoa, né? Nós precisamos, as nossas mulheres, as irmãs da igreja precisam ser muito mais do que um cabelo bonito, muito mais do que um cílio postiço, tem que ser muito mais que um salto alto, tem que ser muito mais do que uma maquiagem, uma roupa de marca, tem que ser mais que isso, porque se isso for aquilo que nos define, então nosso valor é só aquilo que está na etiqueta da roupa na loja, e o nosso valor como pessoas tem que ir além dessas coisas, é isso que Pedro está dizendo, olha, não seja o valor de vocês, que a beleza de vocês não seja exterior, ele não está dizendo para ninguém se arrumar, não é isso, mas que a nossa beleza não seja exterior, e aí ele fala, né, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E eu diria aqui, acrescentaria, né, Pedro não falou, mas assim eu acrescentaria aqui, e que sai mais barato. A beleza interior custa menos, tá? Até vai ser uma economia aí. Então, a vida comum do lar, primeiro nós pensamos sobre a submissão e a divisão dos papéis, agora nós falamos sobre a conduta no lar e o valor da mulher, e vale para o homem também, né? Talvez com objetos, eu chamo o objeto do desejo pessoal diferente dos da mulheres, mas os homens têm também as suas vaidades. E por último, a vida no lar e o relacionamento com Deus. E aí então nós chegaríamos no versículo 7, que é aquele último, que era, né, ou que nós pensamos ser direcionado aos maridos, mas assim como eu tenho falado que nos anteriores também vale para ambos, aqui nós vamos entender que vale para ambos também. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Eu até poderia ter continuado pregando sem microfone, não tenho problema com isso. A questão é a transmissão. Aí quem está em casa não ouve nada, por isso que eu precisei esperar por um instante aí. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas, né? Então, o que eu estava falando? Sobre a vida no lar e o relacionamento com Deus. Olha que interessante, a preocupação, primeiramente de Deus, obviamente, porque foi Deus quem inspirou o seu servo em escrever essa carta. Mas ele só falou para as mulheres, né? As mulheres têm que serem submissas aos seus maridos. Mas e para os maridos, o que ele tem a dizer? Olha, para os maridos ele tem a dizer o seguinte, né? Vivam uma vida com discernimento. Vivam uma vida com discernimento, ou outras traduções com sabedoria.
E eu pergunto para vocês, quantas vezes nos faltou discernimento? O que é discernimento? É discernir, é uma percepção de algo, né? Quantas vezes nos faltou o discernimento e a sabedoria dentro de casa para agirmos um com o outro, para discutirmos questões, para resolvermos problemas? Quantas vezes nos faltou o discernimento? E Pedro está dizendo, vocês homens, vivam com discernimento. E observem, também discernimento é uma observação. Observem que as mulheres, elas são mais frágeis. E é óbvio, é só a gente ler o contexto para entender que essa fragilidade, o texto original, ele fala, elas são um vaso mais frágil. É uma fragilidade física, obviamente, comparada à do marido. Existem raríssimas exceções em que a mulher é mais forte que o homem. Existe, mas são raras, né? Na grande maioria, o homem é dotado de uma força física superior à da mulher e por isso, inclusive por isso, ele se sente no direito de subjugá-la, de agredir, de oprimir, de forçar, inclusive, né, não vou falar muito sobre isso, mas a ideia aqui também ela parece estar relacionada a questões sexuais, né? Então não, vocês precisam ter discernimento, vocês precisam respeitar a mulher e olhar e pensar nela, né, como um ser humano. E olha que interessante, vocês estão se surpreendendo, né, porque eu disse tem que pensar nela como um ser humano. Para uma cultura de uma determinada época, nem se considerava. Alguns faziam orações do tipo, Senhor, obrigado porque eu não nasci samaritano e nem mulher. A oração do servo de Deus de manhã, Senhor, obrigado por eu não ter nascido samaritano e nem mulher. Olha a ideia, o que está sendo construído em sua mente, né? Então a palavra de Deus para o homem, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra, né? Dando preferência, respeitando a mulher por ser mais frágil. E aí entra aqui, eu chamaria isso de cereja no bolo, né? Porque ela é herdeira da mesma graça. Para nós, essa expressão, ela não tem as mesmas implicações que tiveram para os primeiros leitores dessa epístola, quando eles pegaram isso aqui. O quê? A mulher é herdeira da mesma graça que nós homens? Provavelmente isso causou espanto para os leitores da época, né? Ou seja, a salvação, questões sobre Bíblia, sobre salvação, sobre Deus, isso é assunto de homem. As mulheres iriam tratar de outros assuntos. Mas no Novo Testamento nós estamos em pé de igualdade. E é justamente por isso que eu tenho até uma certa dificuldade com aquela ideia de que o homem, ele é o sacerdote do lar. Porque se nós analisarmos o conceito de sacerdote, ele é o que representa os outros na presença de Deus. Nesse sentido, o homem não é o sacerdote, né? Ele é o seu próprio sacerdote, como está escrito em Hebreus, e a mulher a sua sacerdotisa, porque ela não depende do homem para entrar na presença de Deus. Como foi no passado, onde somente os homens iam ao culto, só os sacerdotes, só os levitas, só do sexo masculino. Mulheres ficavam em casa cuidando das crianças, não tinham essa mesma relação. Mas agora, o que Pedro está dizendo? Que elas são herdeiras da mesma graça que vocês, homens. Então, são tão crentes quanto, e nós sabemos que até um pouquinho mais, né? E muito mais engajadas, e muito mais envolvidas, e muito mais ativas na obra do Senhor. E aí, a gente finalizaria falando sobre a comunhão com Deus, que é, não sou eu quem está dizendo, é Pedro, interrompida porque o casal não está vivendo de acordo com o plano de Deus para a sua vida.
Se vocês agirem assim como eu estou mostrando para vocês, cada um no seu papel, cada um respeitando o outro, o homem respeita a mulher, né? A mulher é herdeira da mesma graça, então ninguém é melhor que ninguém aqui, né? Não tem a ver com a discussão quem é que manda aqui em casa, quem que manda aqui em casa é Jesus, né? Agora, as funções que ele colocou para cada um, se vocês fizerem assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então quer dizer que, se eu fizer totalmente o contrário, eu corro o risco de não conseguir, não poder manter um relacionamento saudável com Deus, porque eu não estou tendo um relacionamento saudável dentro de casa. Olha que forte isso, né? O nosso relacionamento com Deus, ele depende do nosso relacionamento dentro de casa. Ah, pastor, mas salvação é individual. Mas a palavra de Deus está nos mostrando isso, né? Que a nossa relação com Deus, e aí a gente poderia abrir o leque aqui e dizer, a nossa relação com Deus, ela depende também do nosso relacionamento com os irmãos, com a igreja e tudo mais. Mas o foco hoje é nós falarmos da família, do casamento. Por isso que eu trouxe o tema da mensagem, a vida comum do lar. E não é comum no sentido, talvez, pejorativo que nós usaríamos, né? Isso aqui é muito comum, é muito simples, é simplório. Não, é comum no sentido de ser compartilhada, de comunidade, de comunitário, a vida comum do lar. E aí eu convido vocês a pensarem, e se necessário repensarem, porque sempre dá tempo de repensar, como tem sido a nossa relação dentro de casa, e o quanto que isso tem afetado a nossa relação com Deus. E o que precisamos e que podemos melhorar nessa dinâmica, marido, mulher, casamento, família, para que assim possamos viver para a glória de Deus, em obediência a Deus, tementes a Deus. Amém? Eu quero convidar vocês então a ficarem em pé e nós orarmos um pouquinho. Quem sabe um pouquinho bastante, quem sabe nós colocarmos agora a nossa família diante do Senhor. Veja bem, né? Nós estamos em um culto de missões, como eu falei para vocês no início. O culto, na verdade, ele é uma lembrança, um lembrete para nós, de que nós temos esse compromisso com vários países e cidades aqui, Florianópolis, né? Onde temos o pastor Gerson lá fazendo a plantação de uma igreja. É um culto de missões. O que essa pregação tem a ver com missões, né? É claro que a gente não vai conseguir todo terceiro domingo do mês a gente conseguir falar sobre missões, as missões mundiais, o chamado de Deus para missões, etc. e tal. De vez em quando é possível. Setembro tem a conferência de missões, aí vai ser mais direcionada nesse sentido. Mas nós poderíamos dizer sem problema nenhum que a primeira missão que Deus dá para cada um de nós não é a igreja, não é o ministério, não é o departamento, não é nada disso. A primeira missão é a nossa própria casa. Antes de nós pensarmos em salvar o mundo, de pregar o evangelho, a gente tem que ganhar os nossos filhos para Jesus. Nós temos que ter os nossos filhos na casa de Deus, nós temos que ensinar, pregar, trazê-los ao culto. Você que é pai de jovem e de adolescente, não perca oportunidade de trazer o seu filho no culto de jovens, no culto de adolescentes. Na escola dominical é uma vez por mês, não deixe o seu filho em casa, traga, né? Aí depois vem a conta, depois chega a adolescência, daí ele se afasta, e aí vem o lamento, e aí pode ser tarde. Então, enquanto você tem possibilidade, faça tudo o que você puder pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu casamento. Não desista de viver o propósito de Deus para o seu lar, para o seu casamento. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra,
que vem nos instruindo, que vem também nos exortando, nos advertindo, nos falando, Senhor, coisas que talvez nós não gostamos de ouvir, coisas que são indigestas, que nós precisamos aceitar, que nós precisamos entender, que se nós não compreendemos, que pelo menos precisamos abrir o coração ao Senhor e dizer: Senhor, eu não entendi essa parte aqui, por que o Senhor fez assim? Por que o Senhor pediu que a mulher fosse submissa ao marido? Por que o Senhor pediu que o homem devia dar a sua vida pela mulher, assim como Cristo amou a igreja? Eu não entendi isso, Senhor, me explica, coloca isso no meu coração. Pai querido, eu quero fazer uma oração especial pelos casais que estão aqui hoje, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga entendimento, concordância dentro do lar, talvez futuros casamentos, namorados, noivos aqui, que o Senhor já esteja abençoando, para que nessa relação eles possam viver de acordo com a Tua palavra dentro da sua própria casa, Senhor. Essa palavra que nós pregamos, essa palavra da qual nós falamos, isso que nós cantamos, que vamos obedecer a Ti, precisa ser em todas as áreas da nossa vida, e principalmente, a começar pelo nosso próprio lar, pela nossa casa, Senhor. Abençoa, restaura, Pai querido, que repouse a Tua paz sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada casa aqui representada, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.